e pensamento ele frustrou. Papai está ouvindo o que eu estou falando, não é de mim, eu conheço o Deus possível. Davi tinha certeza de quem ele era. E aí, além disso, com tudo que Saul estava oferecendo, Davi corre lá para os aposentos do rei Saul. E lá ele se oferece para guerrear contra Golias. Mas Saul não queria, porque Davi era pequeno. Davi era pequeno e Golias grande. Davi era cuidador de ovelhas. Golias, guerreiro. Glória a Deus. Aí Davi insistiu. E Saul falou, vai rapaz. Aí sim, Davi falou assim para ele, olha, como diz o meu pastor, Davi era tão pequeno e Saul era grande, ele teve que se abaixar. É assim, né? O meu pastor lá pregando assim, ele gosta de pregar assim. Ele falou no ouvido de Saul, ele falou, olha, eu cuido das ovelhas de meu pai. E quando vem um urso, eu mato. Quando vem um leão, eu mato. Sabe por que ele fez isso? Porque quando Davi foi ungido na casa do pai dele, Jessé, o Espírito Santo tomou conta dele. E quando o Espírito Santo entrou em Davi, uma força sobrenatural tomou posse dele. Porque enquanto ele estava só cuidando das ovelhas, antes dele ser ungido, ele era um homem natural. Mas depois que o Espírito Santo, depois que o poder de Deus foi derramado na vida dele, ele deixa de ser um homem natural e passa a ser um homem sobrenatural. O inimigo não quer saber quem tu é. Ele não quer saber quem nós somos. Porque no mundo espiritual, mas eu não vou entrar muito aí. No mundo espiritual nós não somos vistos assim, não, meu irmão. Nós temos a marca de Cristo. Nós somos agora filhos de Deus. Então, Saul concorda, deixa que Davi vá. Mas Saul tenta vestir as armaduras dele e Davi. Até vestiu, mas Davi não soube usar. Davi falou, eu vou assim mesmo, porque eu não dou conta de andar com isso, eu não sei usar isso. E Davi vai do jeito que está. Por quê? A armadura de Davi, meu Deus do céu, a armadura de Saul era uma armadura visível, uma armadura que a gente pode ver, uma armadura para lutar contra o físico, para lutar contra o homem, glória a Deus. Mas a armadura que Davi tinha não era uma armadura física, não era uma armadura terrena, era uma armadura espiritual, uma armadura que desceu do céu. Oh meu Deus do céu, por isso ele falou, não sei usar isso, eu vou do jeito que eu estou. Mas olha só o que aconteceu. Enquanto Davi está querendo lutar com Golias, segunda luta de Davi. Primeira luta, mundo espiritual, venceu Carpa. Segunda luta, contra ele mesmo. Como assim, pregador? Nunca tu ouviu falar isso? Nunca ouviu assim, mas tu vai ouvir agora. Tem hora que tu tem que lutar contigo mesmo. Já vou revelar o que Deus me revelou. Falo só que o Espírito Santo me revela. Glória a Deus. Eu estudo a palavra. Tenho Bíblia que estudo muito. Mas o Espírito Santo ele fala com o povo ainda. Glória a Deus. A armadura de Davi era o Espírito Santo que desceu do céu. Agora a segunda luta de Davi. Tu vai envergonhar a família. Vai-te embora cuidar das ovelhas do meu pai, do nosso pai. Tu vai envergonhar. Golias é grande, é gigante, é guerreiro. Volta. Davi entra numa batalha, protegendo o quê? A sua mente, o seu coração, para não ser setado pelas palavras ao contrário que vem contra a tua vida. Nesta caminhada, meu irmão, nesta caminhada, tu ouve palavra contrária, gente que não quer que tu vença, gente que não quer que tu chegue no céu. Glória a Deus, mas tu não pode dar ouvido para isso. Tu tem que acreditar que tu é vencedor, tu tem que acreditar que Deus está contigo na batalha. Aleluia.
E Davi vai enfrentar Golias. Golias ri de Davi. Pastor, Davi entra no campo de batalha desacreditado. Davi entra para enfrentar Golias. Agora tu imagina um exército imenso de um lado, outro exército imenso de outro, homens treinados, capacitados para a batalha, porque para se tornar um guerreiro naquela época não era qualquer um. Nós homens aqui, maior que seja, eu acredito que não dava conta de empunhar uma espada que eles usavam. Eram homens capacitados, treinados, homens guerreiros. Glória a Deus. E Davi entra no campo de batalha. Davi resolve enfrentar o vale. Davi vai passar pelo vale, porque entre o povo israelita e o povo filisteu existe um vale, e nós só podemos vencer se nós atravessar o vale. O vale é lugar de vitória, é lugar de luta, mas é lugar de vitória. Davi vai enfrentar Golias, e Golias ri dele, zomba dele. Glória a Deus. Mas sabe o que me chama a atenção nessa palavra? É que quando Golias corre para cima de Davi, Davi não fica parado, Davi não volta, Davi não olha para a direita nem para a esquerda. Davi olha para o alvo, ele olha para o alvo. O foco de Davi era derrotar aquele gigante. Ele tem que focar na tua luta e destruir ela pelo poder do sangue de Jesus. O que é que está na tua vida, lutando contra a tua vida? É uma enfermidade, Isabel. Então guerreia contra ela. Olha o alvo e vai no nome do Senhor. Davi fala para Golias: tu vem contra mim com espada, com lança, escudo. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Davi pega aquela funda, baladeira para hoje, pega uma pedrinha, começa a rodar. Ele joga aquela pedra. Tu tem que jogar pedra no inimigo. Tu tem que guerrear no mundo espiritual. Tu tem que, meu Deus do céu, sabe o que Deus me mostrou? Quando nós falamos em nome de Jesus, no mundo espiritual, barreiras vão sendo desmontadas. Plano maléfico contra a tua vida, contra a minha vida, vai sendo desmontado, porque o poder do nome de Jesus é muito poderoso. Glória a Deus, tu tem que jogar pedra nesse inimigo que trabalha contra a tua vida financeira, contra a tua vida conjugal, contra a tua vida, glória a Deus, contra a saúde. Davi joga pedra em Golias e ela acerta bem no meio da testa dele. Mas Golias não cai para trás, ele cai para frente, em reverência ao Deus de Israel. E o que foi que Davi fez? Davi não deixou o gigante se levantar. Sabe por quê? Tem pessoas que chegam aqui na igreja, eu vou falar na minha para mim não prometer ninguém. Tem pessoas que chegam na minha igreja todos bandalhados, vou falar assim, bem paraense mesmo, bem caboclo. Chega, nós funcionários de comentar, chega todos bandalhados na igreja, camarada. Aí o pastor paga um preço, trata dele, passa o remédio nele, alimenta ele, cuida dele. Quando ele melhora um pouquinho, ele não vem mais para a igreja. Aí o gigante se acorda, aí o gigante se levanta. Mas Davi não deixa o gigante se levantar. Sabe por quê? Antes do gigante se levantar, Pedro, Davi pega uma espada do próprio gigante e corta a cabeça dele. Ele acaba de executar o inimigo que se levantou contra ele. Tem pessoas que pensam que o diabo ele fica quieto. Ele dá as investidas dele. Tu vence. Ele se afasta, dá a volta e vem atacar de novo. E tu tem que estar preparado. Tu tem que estar preparado, tem que matar, tem que destruir ele com a oração. Eita, glória a Deus. Eu orei 3 vezes no Salmo 91. Glória a Deus. Meio-dia, só comia depois que eu orava.
Deus quebrou uma obra, mas o diabo preparou outra, e ele não descansa. Glória a Deus. Mas nós temos aqui a espada, nós temos aqui a arma para lutar. Davi corre e executa Golias. Ele tira a cabeça do gigante do lugar. Agora eu me coloco no cenário ali, homens guerreiros de um lado e de outro, um grande exército. Eu posso crer que ali o Espírito Santo, assim como ele deu força para Golias matar o leão, matar o urso, ele deu força para Davi pegar a cabeça de Golias e apresentar para o exército inimigo. Olha o que acontece para quem afronta o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Agora tu sabe aquelas pessoas que zombaram dele, sabe aquelas pessoas que não acreditaram, tu sabe aqueles que ficaram, olha, está perdendo tempo. Quando Davi decepa o gigante, aquele exército faz ser de um lado como de outro. Tiveram que curvar a cabeça, tiveram que reconhecer que Deus era na vida de Davi, meu irmão. O inimigo vai ter que reconhecer o teu adversário, ele vai ter que saber que Deus é na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus ele não desampara, Deus ele não desampara os escolhidos dele. Deus é contigo, tu vai derrotar esse gigante que se levanta contra a tua vida. Davi entra zombado, sai reverenciado. Glória a Deus. Tiveram que reconhecer. Eu estou 6 anos na igreja, minha mulher não me acompanha, mas de ontem para cá, o Espírito Santo tocou nela, ela teve que reconhecer Deus na minha vida, meu irmão, porque eu sou um homem perseverante, e eu creio que logo ela está comigo por aí. Ela está investindo numa viagem que eu vou fazer em Canadá, que eu vou pregar quinta-feira lá. Ela está investindo no meu ministério. Hoje na mesa, eu falei, poxa, eu estou meio rascado, estou com pouco dinheiro para viajar. Ela falou, tá, me dá teu Pix, eu vou passar para ti. Ela passou R$100, ajudou no meu ministério. Eu falei, obrigado, deixa eu abençoe. Glória a Deus. Isso é Deus que faz, meu irmão. Davi entra desacreditado. E olha só, Davi entra pobre. Davi entra pobre no vale, sai rico. Sai rico no vale. Ele entra cuidador de ovelha, agora sai rico. Porque Saul ia ele e os irmãos dele. Porque quando Deus agir na tua vida, Deus irmão tua parentela todinha, até aquele que não acreditava em ti, tu vai ajudar ele, porque vai ser muita bênção. Tu não vai ter como gastar só tu vai dar para o teu irmão também. Foi tanta riqueza para Davi que até os irmãos dele que não acreditavam nele também, glória a Deus, participaram da riqueza. Ele entra pobre, isso aqui, entra desacreditado, sai honrado. Tem pessoas que olham para nós e ficam tão doidos. Eu falei com minha cunhada um dia desse, tu sabe aqueles que zombam de ti? Eu creio, isso não está na Bíblia, não sei nem se está, não me lembro. Mas eu creio que naquele grande dia, quando Jesus colocar a coroa, muitos vão ver, multidões vão ver a pessoa se curvando assim, e Jesus colocando aquela coroa. Glória a Deus, o inimigo vai ter que enxergar, ele vai olhar assim, mas Abel, eu persegui muito a vida desse pregador, mas olha quando ele está recebendo a coroa de ouro. Não sou eu, todos aqueles que perseveraram, todos aqueles que ficaram firmes na fé. Está doendo, mas canta. Ei, está doendo, tá enferma, tá? Canta louvores ao Senhor. Ei, está passando por luta, vai adorando Ele. Sabe que o salmista fala lá no Salmo 18: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quando tu estiver passando por luta, começa a adorar o Senhor, porque Ele vai te dar o refrigério, Ele vai te sustentar até naquele grande dia. Meu Deus, ainda tem muita mensagem. Olha, Davi entra pobre e sai rico. Eu falei futuramente, sabe? Deus, eu quero um pouquinho dessa terra também. Eu já até desenhei minha casa para ele. Eu acho, eu sou um dos últimos crentes que acreditam
acredito no sobrenatural, porque eu estou 6 anos fazendo a obra do Senhor. Deus me usou para jogar o tomor de uma criança. Através da minha oração, Deus jogou o tomor. Mas eu estou 6 anos querendo que Jesus faça uma coisa. O Pedro me ajuda no ministério. Ele vai ter que fugir comigo por aí de cidade em cidade, porque eu estou lutando, eu estou buscando em Deus que eu quero que o Senhor faça um paralítico andar dentro da igreja. Eita glória! Eu acredito, esse Jesus. Porque Deus mandou pregar essa mensagem. Eu prego muito sobre cura, essas coisas aí. Glória a Deus! Eu acredito, Mazabel, que Jesus faz o paralítico andar. É esse Jesus que nós servimos. Glória a Deus. Então Davi saiu. Glória a Deus. Vou pular só um pouquinho, só porque eu quero deixar só uma palavrinha rápida. Glória a Deus. Davi teve essa vitória. Glória a Deus. Mas depois Davi foi perseguido por Saul, você sabe disso. Mas eu vou pular muito a Bíblia, porque eu vou passar para o capítulo 23 de 2 Samuel. Meu Deus, eu queria contar um pouquinho meu testemunho. Eu aprendi a ler na Bíblia, se vocês soubessem disso. 6 anos atrás, Deus me tirou da rua. Glória a Deus. O Senhor fez uma grande obra na minha vida. Glória a Deus! Eu era alcoólatra, jogador, tudo que não prestava, o Senhor ele me ajudou, sim, ele me ajudou a aprender a ler na Bíblia. Daqui um Pedro que me ensina até hoje. Me dá uma educação, Pedro. Glória a Deus, coisas falaram muito difícil para você falar e me dá ajuda. E eu estou assim aprendendo. Glória a Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 em diante. Novamente os filisteus se levantam contra o povo de Deus. Só 5 minutos eu quero aprender com você nessa palavra. Novamente o povo filisteu se levanta, porque a luta não para. Mas a vitória também é certa do povo de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Novamente o povo, o exército filisteu se levanta. Glória a Deus, Pedro. No capítulo 23, do verso 8 em diante, os filisteus se levantaram contra o exército de Davi. Mas agora o exército de Davi não é um exército pouco. Apenas 37 guerreiros. Ele se desbandou de Saul. Saul queria matar ele. Ele juntou umas pessoas por lá e foi treinando. E montou um pequeno exército. Cerca de 37. Davi e os seus 37. Havia 3 deles que eram os 3 principais guerreiros de Davi. Existia um chamado Jabezão. A Bíblia diz que numa só batalha, ele mata 800 soldados inimigos que vieram contra ele. Glória a Deus, louvado seja, homens guerreiros, homens valentes. Quando eles se encontram com os filisteus nessa segunda batalha, a Bíblia diz que Davi, ele resolve recuar, porque era muito grande o exército, e recuar a estratégia de guerra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Recuar a estratégia de guerra. Irmã Isabel, quando Davi e o seu exército resolvem recuar, havia o segundo guerreiro. Tinha 3 guerreiros, né, principais. O segundo guerreiro, chamado Eleazar, a Bíblia diz que quando o exército veio contra ele, Davi recua. Mas Eleazar, ele tomou posição, ele manteve a posição dele. A Bíblia diz que ele começou a guerrear no campo de batalha. A Bíblia diz que a mão dele, oh meu Deus do céu, ele segurou tanto na espada, pastor, e começou a guerrear. Glória a Deus, ele começou a lutar de aquele soldado. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele está lutando, ele está invocando o nome do Senhor. O poder de Deus foi derramado na vida dele. Ele lutou tanto, Pedro, que a mão dele ficou grudada na espada. A mão de Eleazar, segundo alguns estudiosos, tiveram que colocar de molho para arrancar da espada. Aleluia. Ele segurou a espada e destruiu todo o exército filisteu. Glória a Deus, grande vitória Deus deu para eles naquela batalha. Porque quando Deus quer dar vitória, meu irmão, ele não deixa para amanhã. E quando ele quer, ele é Deus. Ele usa o que ele quer, ele faz o que ele quer, é ele que manda. Grande vitória de Deus.
para o povo de Davi. E Davi volta com o seu exército, o seu pequeno exército, pequeno, mas se eu for contar que cada um deles fizeram, não acabo de pregar hoje, eram homens guerreiros, valentes, poderosos, tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles, eram homens que foram treinados por Davi. Sabe o que me chama a atenção? Que eles aprenderam com Davi, eles souberam que Davi matou Golias, o gigante, Davi matou o urso, matou o leão. Então Davi volta com o seu exército e começa a pegar os bens, as armas deles, a riqueza, tudo. Glória a Deus que eles tinham, né? Mas certo, no capítulo 23, no verso 8 diante disso, mas no capítulo 23, no verso 12, era tempo de colheita em Israel. Eles tinham plantado, eles tinham uma plantação muito grande. Era tempo de colheita. Era o tempo de colher aquilo que tu plantou. Sabe por quê? Tu está plantando agora, mas vai ter o dia que tu vai colher, meu irmão, tudo que tu plantou. A Bíblia diz, glória a Deus, no Salmo 126, se eu não me engano, verso 5: aqueles que semeiam com lágrima colherão com grito de alegria. Chorem quando lançam a semente, mas cantam quando volta com a colheita. Vai chegar o dia da colheita, vai chegar o dia da colheita na tua vida, vai chegar na minha vida. O dia da colheita está chegando, meu irmão. Só que tu tem que estar atento. Tu tem que estar atento para quando Deus começar a derramar as bênçãos. Pessoas que nem te olhavam vão querer entrar na tua casa todo dia. Pessoas que nem te olhavam, gente que não acreditava. Era tempo da colheita. Os filisteus invadem a colheita. Era uma plantação de lentilha, parente do feijão. Eu falo que era primo do feijão mesmo. Lentilha. Era o tempo da colheita. Eles estão ali colhendo o fruto do trabalho deles, colhendo o que Deus tinha dado para eles. O esforço deles estava ali, o alimento ali de Israel. Glória a Deus. Então o exército filisteu novamente, o inimigo. Se você prestou atenção na palavra, Golias matou o gigante, porque o gigante se acorda. Glória a Deus. O problema se levanta. No dia da colheita, o povo filisteu novamente invade para querer pegar a plantação de lentilha. Mas o terceiro guerreiro, chamado Samã, a Bíblia diz que ele tomou posição. Eleazar manteve posição de guerreiro. Samã tomou posição. No dia da tua colheita, quando o inimigo querer levar o que é teu, toma posição e não deixa. Toma posição e não deixa. Isso aqui é meu. Isso aqui foi Deus que me deu. Glória a Deus. E ele começa a guerrear dentro da plantação de lentilha. E o Senhor deu prêmio de vitória para ele. Agora, para encerrar a mensagem, eu vou trazer para o lado espiritual. Os soldados daquela época, os guerreiros de Davi e os seus exércitos, o povo de Israel, quando eles iam para o campo de batalha, o que era que eles usavam? Espada, o escudo, não era isso? No Salmo 91 a Bíblia diz que o Senhor é nosso escudo e broquel. Por que escudo e broquel? Porque o salmista diz que o nosso Deus é escudo e broquel. Porque quando eles iam para o campo de batalha, quando eles estavam lutando com o seu inimigo, quando o inimigo de perto lançava a espada contra eles, eles colocavam o escudo, e o escudo defendia eles de receber o golpe do inimigo de perto. O que é o broquel? O broquel é quando o exército inimigo vinha por trás, traiçoeiro. Quando o exército inimigo lançava a flecha por cima, eles se colocavam na posição de defesa, eles se cobriam com o broquel e a flecha caía em cima dele. Sabe o que o salmista está falando? Que o Senhor te livra do inimigo de perto, Ele te livra do inimigo de longe. O inimigo ele é traiçoeiro, mas se tu orar, meu irmão, enquanto tu está aqui na igreja, o Senhor está bloqueando o inimigo na tua casa. Enquanto tu está aqui na igreja, o Senhor está neutralizando o ataque maligno contra a tua vida, contra os teus filhos, contra a minha vida. Enquanto eu estou pregando aqui, soldado, se tu soubesse, se Deus te mostrasse quantos demônios estão querendo me atacar aqui, mas tem um exército de anjos aqui, eles estão guerreando
O salmista diz: e ele dará ordens aos anjos a nosso respeito. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para auxiliar no céu. Existem 3 classes de anjos, se não me engano: os arcanjos, querubins, serafins. Eles têm várias funções, inclusive estão aqui agora, guardando a nossa vida. Aleluia, Jesus. Eles têm várias funções, inclusive guardar a humanidade dos ataques malignos. Mas agora tu não luta com escudo de madeira. A tua luta não é contra. Tu não vai usar espada, não. Tu não vai usar escudo. Sabe por quê? A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principado e potestade. Ei, mas o teu escudo também não é de madeira. O teu escudo também não é de ferro. Não é de bronze. Não é, não. O teu escudo, sabe quem é? É a tua fé em Jesus Cristo de Nazaré. E tu sabe qual é a tua arma, pastor? É o teu joelho. Quando tu dobra o teu joelho e clama ao céu, anjos poderosos descem e guerreiam em teu favor. Tu não precisa lutar, meu irmão. Tu não precisa ir para o campo com arma. Quando teu vizinho falar mal de ti, quando alguém te perseguir, dobra teu joelho e apresenta para Deus. Quando a enfermidade vir, dobra teu joelho e apresenta para Deus. Porque tua luta não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade. Mas o teu escudo é Jesus. O teu escudo é o Senhor Jesus. Quando tu clama ao céu, ei, Jesus só quer que tu clame por Ele. Os anjos estão aqui agora, eles querem guerrear. Eu já estou guerreando aqui. Quando tu começa a clamar, quando tu começa a gritar o nome do Senhor, e Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia e dela retirarei. Tu tem que os anjos agirem na nossa vida. Eu estudei um pouco a Bíblia, só um pouquinho. E precisando agir é quando nós estamos num momento de dificuldade, quando nós somos atacados. Eu vivi isso. Eu prego Bíblia e eu tenho experiências sobrenaturais. Eu já teve socorro dos anjos sobrenatural, que eu falo para Deus: eu não vou contar isso para a igreja. Glória a Deus, Jesus. Os anjos já desceram dentro do quarto para me defender. Glória a Deus, eu creio. O crente tem que acreditar no sobrenatural. Glória a Deus. Só que esse mundo aqui, meu irmão, ele é terrível. Ele é terrível para não ter ligado de Deus. As armadilhas estão aí. Estão aí. As distrações estão aí. A gente perde a conexão com o Pai. A gente para de orar mais um pouco. Aí a gente começa a não para de sentir. Quando eu me converti, logo quando eu me converti, eu andava, o pessoal, minha mulher falava: tu está ficando doido, mano. Eu vou escolher a pátria, pastor. Tu está ficando doido. Sabe por quê? Nós somos loucura para o mundo. Nós somos sobrenaturais. Nós não somos pessoas normais, não, meu irmão. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos do céu. Nós não somos daqui dessa terra, meu irmão. Ei, eu digo que tem que fugir da tua presença. Porque tu é do céu. Fique de pé. Glória a Deus. A tua luta não é contra carne e sangue. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome. Pode prestar atenção. Eu tenho certeza disso que eu vou falar. Se tu está sentindo uma dor no corpo, e quando tu dobra o teu joelho, que tu ora, para de doer, é uma luta espiritual. Agora, quando é uma luta física, tu tem que ir no médico. Quando tu se corta, o médico tem que fazer o curativo. Luta física. Não sai com oração. Não sai. Pega o corte no teu braço e ora para ver se sai. Porque é isso que Deus deixou para os homens. Aleluia. Deus deixou para os homens cuidar. Mas quando tu sente uma dor, e essa dor não quer sair, nós temos que entrar numa batalha e oração, porque Deus é poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer oração, pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui para guerrear pela tua vida, pela minha vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se vocês orarem comigo, se nós, eu vou contar só um testemunho rápido, pastor, só um minuto. Eu estava no monte orando, meia-noite, em ponto. Eu estava conhecendo um pastor da cidade, estava toda a igreja dele no
monte. E eu lá, o menor deles, quando deu meia-noite em ponto, ele falou: vamos receber o diácono Mauro com a palavra. Me deu uma tremedeira, porque eu nunca imaginei que ele ia me dar uma oportunidade, um ministério grande lá, e eu menor lá no meio deles. Aí eu falei: pastor, eu posso orar o salmo no meio do? Ele falou: pode. Eu falei: eu vou ler e fazer uma oração, saber que pregar, né? Porque primeiro se prepara, né? Meia-noite em ponto, ele falou: vixe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando eu acabei de orar, eu falei: Senhor, segundo a sua palavra, eu invoco o teu nome. Dê ordem a seus anjos, desçam nesse lugar e comecem a batalhar em nosso favor. Quando eu falei isso, pastor, coisa extraordinária aconteceu. Caía gente para todo lado. Eu baldeei imundícia. Sabe por quê? Os anjos desceram. Os anjos desceram. Tu quer que o anjo desça aqui nessa noite e ora comigo? Santo Deus e Pai que está no céu, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Pai, a tua palavra foi pregada. Deus Pai Todo-Poderoso, meu Deus, eu te peço nessa noite, Pai, envia teus anjos aqui nesse lugar. Meu Deus, e vai tocando onde tiver alguém enfermo, vai arrancando a obra maligna, vai, meu Pai, quebrando as correntes, vai quebrando os cadeados, meu Senhor. Abra as portas que se fecharam, tira, meu Pai, aquilo que está causando, meu Deus, todo o céu, aquilo que está causando preocupação. Jesus querido, comece a batalhar nessa noite, Pai. Dê ordem aos seus anjos, meu Pai. Mande, meu Senhor amado, mande um anjo nesse lugar, Senhor. Desça um anjo aqui, Senhor, e vá tocando onde tiver alguém enfermo, aonde tiver uma obra, aonde tiver um trabalho agora. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Cai, sai deste corpo agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Vai saindo desse corpo agora. Aonde tiver o mal, aonde tiver uma enfermidade, vai saindo agora em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde tiver uma obra, aonde tiver um trabalho, aonde tiver uma doença, em nome de Jesus de Nazaré, vai restaurando este corpo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaura esse corpo. Essa enfermidade sai agora. Eu te ordeno agora pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Deixa este corpo agora aí. Sai deste corpo em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem. Sai. Trabalhe neste corpo, Espírito Santo. Trabalhe nessa vida. Trabalhe em cada vida aqui, Senhor. Vai trabalhando onde estiver, Senhor. Aonde tiver uma palavra de maldição, aonde tiver uma palavra contrária, meu Deus, meu Pai, palavra maldita lançada por trás, aonde tiver, Senhor, vai tocando agora pelo teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, você está tendo barreira aqui, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, você está tendo um impedimento. Meu Deus, agora começa a quebrar esse impedimento, Espírito Santo. Anjo, tira para fora. Meu Deus, Pai, faça a obra, faça sinais acontecer, meu Pai, na vida do teu servo. Meu Deus, em nome de Jesus, na minha vida, meu Pai, na minha vida, na minha casa, eu tomo posse, meu Pai, nessa noite. Eu tomo posse da vitória. Eu tomo posse, meu Pai. Eu tomo posse da minha bênção. Toma posse, igreja. Toma posse da tua vitória. Toma posse. Esse gigante não vai permanecer de pé. Esse gigante não vai te afrontar. Porque maior é aquele que te chamou. Maior é o Deus de Israel. Maior é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o mal tem que sair. O mal tem que sair. Sai da vida. Sai dessa vida agora. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus de Nazaré. Vai sair desse corpo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Vai sair desse corpo agora. Santo Deus, meu Pai, a sua palavra foi pregada. Glória a Deus. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração e sua família, meu Pai. Eu te agradeço pela oportunidade, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome.